Carolina. Eu sou o Juliano. Fica com a gente que a gente é praticamente inofensivo. E o tema de hoje vai ser Stranger Things. Eu e o Ju, a gente viu a trailer, né, Ju? A gente acabou de ver o trailer da terceira temporada. A gente tentou desvendar algumas coisas que estão acontecendo ali. Tá meio... Não sei, não sei, não dá pra imaginar o que vai acontecer, porque eles, na segunda temporada eles fecharam o portal. Aí eu tô empolgada, viu, pra ver como que vai ser resolvido isso. Até porque você vê no trailer que eles vão ser adolescentes agora. Eu acho que não tem... Eu não achava que tivesse muito pra resolver mais, porque se fechou o portal e os Demodogs morreram, pra mim tava resolvido. O diabo tinha saído do corpo do Will lá, o Devorador de Mentes tinha saído do corpo dele, acho que não tinha mais o que resolver. Achei que ia ser uma aventura nova que não tivesse nada a ver com o mundo invertido. Mas o próprio escritor da série, ele comentou que ele queria deixar mais limpo possível para a próxima temporada. Ele não deixou muitas questões em aberto, propositalmente ele deixou só essa tip, né, que vai continuar, que vai ainda ter. Então aquela última cena da segunda temporada, em que você vê o caçador de mentes em cima da escola, e você tem a plena consciência que ele tá ali porque ele sabe das crianças, especialmente da Eleven. Então foi a única deixa que ele colocou, mas todos os problemas lançados foram resolvidos. E eu acho que isso é a melhor coisa pra uma série. Eu detesto série que não resolve na própria temporada o seu problema. Porque você tá lá na expectativa de ver uma solução, né? Uhum. Que série que a gente conhece que não resolve? Tem série que a gente fica muito irritado porque fica se arrastando com aquela história. Qualquer uma do J.J. Abrams. O J.J. Abrams, ele é doido pra jogar um mistério e não resolver nada. E quando resolve também frustrar. Fica de passagem. Olha, eu agradeço por eu não ter acompanhado Lost episódio por episódio. Porque aparentemente foi decepcionante a resolução que ele deu. Uma das coisas que eu fiquei animada de ver no trailer é que dá a entender que a Eleven vai ser amiga da Max agora. E eu tenho muita raiva daquele irmão filho da puta da Max. E agora eu quero ver. Que ela até deu aquele castiguinho na segunda temporada, que ela mete a agulha no pescoço dele e faz ele repetir, mas a gente sabe como o belo de um filho da puta não se conserta dessa maneira. E agora, meu amigo, ela fez amizade com a pessoa certa. Então, você viu que no trailer ele pegou algum ranço do mundo invertido, porque ele tá com aquele negócio no braço enquanto ele tá tomando banho, aparentemente ele tá sofrendo, então alguma coisa maligna vai acontecer com ele. Era ele mesmo? Aparece ele muito no trailer. Eu acho assim, que ele, se for pra fazer alguma coisa, alguém se ferrar, vai usar ele, porque ele é um personagem que as pessoas já têm aversão. Porque é um cuzão, né, que você acha melhor que os outros. Na segunda temporada, quando ele aparece, ele só aparece pra ser cuzão. Ele não teve aquele, igual o como que era o namoradinho da Nancy lá? Como que era o nome dele? O Steve? O Steve. O Steve, ele foi cuzão no começo da primeira temporada, depois ele ficou melhorzinho no final, né, quando ele se juntou com a Nancy e o Jonathan, e na segunda temporada ele ficou da hora. Ficou muito da hora, a amizade dele com o Dustin é a melhor coisa. Então, ensinando a fazer topetes. Então, e aí, na terceira temporada, pelo trailer também, ele vai estar com a criançada, junto com a molecada, né, só que o Billy não, o Billy ele foi um cuzão a segunda temporada inteira. Ele passou dando uma de gostosão no começo do trailer, depois parecia ser ele, pelo menos sofrendo no chuveiro. E no final tem aquele monstro horroroso. Eu acredito que o Billy, ele é um personagem que foi colocado na segunda temporada sem nenhuma utilidade. Ele não fez nada relevante. Então, pra justificar que ele esteja ali, ele vai ter que ter alguma pegada na história na segunda. Porque até alguns personagens que não têm relevância, ele ainda traz uma certa graça pra série. O que esse Steve não fez. Então, por exemplo, a irmã do Lucas. Não, a irmã do Lucas. Não, mas o Steve não fez. Ah, desculpa. O Billy não fez. Desculpa. A irmã do Lucas, ela é engraçada, Erika. Então, assim, ela não tinha relevância na história. Mas era engraçada a presença dela aqui. E ela vai estar na terceira. A gente viu ela no clipe. Provavelmente não vai ter também papel relevante, mas vai ser pra dar aquele descanso cômico, que é uma delícia.
Então, aquela cena no shopping, não tem a Erika lá, né? Não, a Erika é pequenininha, irmã do Lucas. Então, ela não tá naquela cena. Não. Só tem todos da segunda, A mas única aquela... diferente é que tem aquela Robin, que vai ser um personagem novo. Uhum. No resto tá todos eles, a Max, o Will, o Dustin, Steve, a Nancy. A gente vê que o Jonathan e o Steve tá socado, então, ou seja, vai continuar tendo a treta aí, provavelmente pela Nancy. Uma coisa que na segunda temporada, no final, também me deixou muito feliz foi ver que a Eleven vai ser adotada pelo Hopper. Ah, é mesmo. Ai, muito fofo! Ele precisa de uma filha, porque ele tem um buraco no coração dele, porque ele perdeu a filha dele, e aí ele de certa maneira, ele teve como direcionar aquele amor. Parece pra mim que sou uma pessoa romântica que estava sufocando ele. O amor, sabe? A saudade da filha dele. Então, de certa maneira, eu acho que os dois se completam, assim, sabe? Pra ser um pai e uma filha. Então, eu tô na expectativa pra ver como vai ser. Quando eu assisto essa série, o que me cativa nela, assim, o que mais me dá uma sensação boa é aquela nostalgia. Me dá vontade de chamar meus amigos, assim, pra brincar na rua. Pegar minha bicicleta, sabe? Brincar de mãe da rua. Pega, trepa. Sabe? Que era um momento, assim, de aventura, sabe? Podia não ser nada parecido com Stranger Things, mas, assim... Era uma coisa especial, sabe? Sua mãe gritando lá na porta pra você entrar. Carolina! 10 horas, Carolina! Nossa, mãe deixava você ficar até as 10. Não deixava nada mesmo. Eu embromava, não voltava. Quando ela ouvia minha voz, geralmente o medo de ter que tomar água. Você já teve medo de ter que tomar água? Não podia tomar água. Tava lá correndo, um trepa-trepa. Entrou a tomar água, não pode sair mais. Não pode sair mais. Então, eu dava fuga, às vezes eu ficava até às 10. Não, mas eu não tinha um horário fixo, mas nunca, mano. Morria de sede, desidratava na rua. Nossa, tinha um negócio de beber água na garagem da minha casa. E muitas vezes a gente bebia água lá da torneira na miúda. Abria o portão na miúda pra abrir ali, porque se entrasse dentro de casa e tomar água, rapaz, não saía mais. Lá de ficar na miúda. Acabou. Na rua de casa, era vizinha bem de frente do portão da minha casa, né? A gente brincava sempre ali. A gente usava muito a calçada dela, inclusive. E ela não gostava, né? Porque a gente gritava na frente da garagem dela. Na verdade, não era de propósito, né? Mas tava ali, ninguém ficava cheio de dedo com a garagem dela. A gente gritava na rua inteira. Mas como a gente brincava muito ali, então a gente tava sempre brincando na frente da garagem dela. O que deixava essa mulher louca era chutar bola no portão dela. Nossa senhora, e teve uma vez que eu fiquei ali só chutando bola no portão dela de propósito. Não tava Por causa da reclamação? Não tava nem jogando bola, não tava só chutando a bola no portão dela. Isso me faz pensar duas coisas. A primeira coisa é que, infelizmente, hoje eu entendo essa mulher. Ai, que triste isso. Eu virei essa mulher. Porque às vezes tem umas crianças que ficam no hall gritando, brincando com o elevador, que vou te falar. E olha que não é nem nada perto do que essa coitada de sua pobre alma passava. Não. Tem uma vez que eu sujei o portão dela de tinta preta, de propósito. Peguei uma tinta preta que tinha em casa, fui lá e passei tudo no portão dela com papel. Mas você era uma criança endemoniada do Eu era muito vingativo. Eu me vingava e eu sempre. Que medo de e você. Eu me vingava na surdina. No caso do portão dela, por exemplo, eu achei que eu... Sozinha, você não levava conversas? Sozinho, não tinha... sem testemunhas. Que cuzão! Só que eu era burro. Eu era burro, eu sujei tudo o portão da casa dela, fiquei com a minha mão toda suja de tinta preta. Foi pego? Fui. Igual o dia que eu também briguei com a minha avó e ela tinha acabado de fazer a calçada, eu fui lá, meti o pezão no cimento, fiquei com meu tênis tudo sujo de cimento. Aí quem foi? Tem uma história sua que eu lembro que era os perfumes da sua tia, não sei o que tem. Tem. E você todo também. pomposo. Eu fui passar as férias na casa da minha avó, da minha outra avó no caso, e eu levei um perfume que eu tinha ganho, acho que da minha mãe, não me lembro. E minha tia achou que o perfume era muito forte. Escondeu o perfume. Aí eu achei onde que ela tinha escondido o perfume, eu fui lá e passei tudo no cachorro dela. O perfume. Mas não era isso que eu tava... Não era essa? Não. Qual que era? Uma que você... não, acho que era essa sim. O que eu tô falando? É porque você não contou a parte que você me contou. Que era o seguinte, que a hora que descobriu que o cachorro tava fedendo perfume, todo mundo começou a se perguntar quem foi. E você... Não fui eu. Não, mas eles desconfiaram. Jamais. Eles tinham certeza que era eu.
Né? Porque quem mais? Minha tia ia pegar o próprio cachorro e passar perfume. Minha avó, coitada, o que ia fazer? Por que minha avó ia fazer um negócio desse? Só podia ser eu, só. Gente, e você vê como a gente é criança, a gente fica. A gente é terrível, né? E aí que tá. Olha que vilão bosta que eu era quando eu era criança. Que tudo indicava Coitado que era do eu. Eu achava que eu era o gênio do mal a hora que eu ia fazer um negócio desse. E eu só podia ser eu, não podia ser outra pessoa. Tirando o portão da mulher lá, que podia ser qualquer criança, até o da minha avó podia ser qualquer criança. Mas eu fiquei com a mão suja de tinta e o pé cheio de cimento. Esse Um Dexter. esse do perfume só podia ser eu mesmo, mas os outros dois podia ser qualquer um, se eu não tivesse feito provas contra mim mesmo. Olha, eu quando era criança, eu era uma criança muito da paz, assim. Então você podia me deixar assistindo televisão por horas. Eu não ficava enchendo o saco, eu não ficava atormentando nem nada. Porém, me dava 5 minutos. E era nesses 5 minutos que eu fazia coisas assim. Cara, eu não sei como que podia me passar na cabeça. Então, na casa da minha avó, tinha uma escada aqui em Caracol. E eu tinha uma bolsa vagabunda do 99. Essa bolsa, eu peguei, subi no topo da escada, pendurei ela no corrimão e lancei o meu corpo apoiado no nada, no ar aqui, segurando somente a bolsa, fingindo ser uma dama em apuros. É isso que eu fui, uma dama em apuros, porque eu caí. Caí, só que eu podia ter morrido, porque eu podia ter sido lançado, né? Mas eu caí e bati com as costas no corrimão. Minha mãe, na hora que isso aconteceu, minha mãe tava tomando banho. E aí eu fui, mãe! A hora que minha mãe viu, ficou uma marca horrorosa nas minhas costas. Minha mãe correu me levar pro hospital. Chegando lá, o que acontece? Pensaram que minha mãe me batia. Ela teve que ficar dando argumento que eu não fui espancada. Você acredita? Eu era muito desse tipo de que eu aprontava quieta. Eu não brigava nem muito nada, mas assim, eu causava desse tipo. Certa vez, fina, num almoço de família, aí eu desci pro andar de baixo pra explanar a vida, né? E tinha um passarinho numa gaiola que ficava em cima de uma pia dessas de banheiro. Subi em cima da pia. A pia já tinha um trinco já. Eu moí a pia. Porque a hora que eu pus o meu peso lá, moí a pia. Mas essa não é a pior parte. Porque você pensa, uma mãe que já tá furiosa, que eu destruir a pia da casa da minha avó, ela querendo me pegar, o que eu fazia? Eu me escondia. Eu só ouvi os outros gritar, Carolina! Carol! E eu escondida embaixo eu me escondi atrás do bar. E ninguém me achava. E as pessoas estavam preocupadas que eu tinha me machucado, né? Porque a pia virou pó. E eu ouvia todo mundo em desespero me chamar, eu ficava quieta. Não queria saber o que eu achava que ia tomar bronca, né? Ficava na minha. Tem uma coisa que deixava minha mãe louca também. Era chegar em casa com as calças cheias de picão. Não sei se chama picão em Na todo minha época lugar. falava mamona pra esse negocinho. Não, a mona é aquela bolinha. É, a Aquela bolinha, verde. o Não, que é picão? picão, ele é uns fiapinhos preto que Eu grudam sei na que é calça. picão, lembrei. E tem o carrapicho também, que parece a mamona, só que é bem pequenininho, que gruda na calça também, de você ficar andando no mato. E eu chegava em casa com aquilo lá no tênis, na calça, tudo, porque eu andava tudo no meio do mato. Eu e a molecada, a gente ia brincar, corria, fazia aventura, atravessava um cano. O cano não tinha necessidade de passar por aquele cano. Ele devia ter sido mais de 3 metros de altura, aquele cano. Bem mais, eu acho. Senhor. Era bem alto. Embaixo passava um córrego finíssimo. Não tinha, se caísse, era igual cair no... era igual cair no chão. Né? E aí tinha uma ponte. Dos dois lados tinha ponte para você atravessar aquele córrego, sabe? Mano, a gente queria passar no meio do mato, atravessar o cano, equilibrando. E de pé ou deitado? De pé. Você ia de pé? A gente ia de pé, todo mundo ia de pé. Não tinha as de deitado. Não dá pé, né? Não era um cano fino também. Era um cano. Ai, mas nossa, era um cano de ferro, mas tinha que equilibrar também. Não tinha. Não era assim, igual andar numa calçada. Né? Tinha que equilibrar ali. E a gente ia. Eu sumia de casa, sumia o dia inteiro. Às vezes voltava só à noite. Sua mãe não tinha nem noção. Você pensava que você estava na esquina brincando. Ah, minha mãe nem sei onde que ela pensava que eu tava. A gente tinha muito lugar pra brincar. A gente não brincava só na rua de casa. A gente brincava na rua de trás. A gente brincava na pracinha. A gente entrava escondido na Sobi.
A Sobi é como se fosse um clube de campo de uma empresa aqui da cidade. E aí tinha uns lugares que você podia atravessar. A gente entrou uma vez, lembra? Eu levei Depois de você. velho já também já... Que eu ensinei pra você o caminho pra entrar escondido na Sobi. E a gente entrou Só de numa boa. papagaiada pra entrar mesmo, né? E a gente entrou numa boa. A gente ia lá pro Dona Lísio também, lá perto da sua casa. A gente ia brincar lá embaixo. Então assim, minha mãe não sabia onde que eu tava. Eu podia estar em qualquer lugar ali. Eu acho que essa que era a graça de você ser criança nessa época, Uhum. 90, né? Finalzinho. É 90 já, né? Já era 90. Mas 90 Mas era começo do 90, porque eu fui embora dali em 94. Eu já sou um pouco mais jovem. Mas era comecinho, assim, 90, 91, quando já tinha uns 8, 9 anos. E tretas de infância. Então, uma das tretas que eu tive, que eu acho que mais me marcou quando eu era criança, eu mudei de escola. E eu não fui muito bem aceita na escola. Eu não sei porquê, eu não lembro porquê, mas me chamavam de mosquito da dengue. Eu tenho um nariz um pouco avantajado, mas não é pra tanto. Não, eu tenho que mentir pra mim mesmo que não é pra tanto. E é que a gente cresce ao redor do nariz, entendeu? E aí, tipo, a menina que me chamava disso pegou, sabe? E eu tinha uma raiva muito grande dela. Eu fazia uma coisa que é feio, crianças, não repitam, mas ela era gorda, né? Ela era gordinha. Aí eu usava isso contra ela, ela me chamava de mosquito da dengue. E eu não tinha amigos na escola, até que o dia que eu resolvi levantar por mim mesma, velho. Porque foi assim, agora chega. Eu peguei na saída e falei assim pra ela, me chama de mosquito da dengue mais uma vez. E eu tava na 4ª série. Me chama de mosquito da dengue mais uma vez. E aí ela falou, mosquito da dengue. Eu tinha uma mochila roxa, mas essa menina engoliu minha mochila. Tanta mochilada que eu dava nela. Foi acho que a minha treta mais dramática, assim. Mas as brincadeiras de rua, que você brincava na rua com as suas amigas, não virava treta uma hora? Virava, mas você sabe que eu sempre fui muito, muito de boas, assim. Eu não brigava muito por ser personagem. Eu lembro que na minha época, o nome Laís era um nome que todas as meninas achavam bonito. Então, na hora que a gente ia brincar de faz de conta, todo mundo queria ser a Laís e eu aceitava sempre ser outro nome. Eu era tonta, sabe? Eu deixava os outros fazer, sabe? Eu não ficava criando caso por causa disso. Então, eu não brigava muito na rua. Na rua, eu me dava super bem com a criançada. Foi esse problema na escola que eu tive. E mais pra frente, não era essa menina em questão que eu bati com a mochila, mas eu já tava maiorzinha, já tinha uns 12, 13 anos, e tinha uma menina que era amiga dela que também me chamava de mosquito da dengue. Eu encontrei elas no clube, tipo de piscina, e tava no topo do tobogã. E a gente já não se falava fazia muitos, muitos anos. Aí ela virou e falou assim pra mim, tipo, querendo ser amiga, sabe? Você se lembra de mim? Eu, cuzona, guardei mágoa dela. Eu meti uma bifa nas costas dela que ela foi tobogã fora, se escorregando. Deve ter sido a maior adrenalina da vida dela. As minhas brincadeiras de rua também quase sempre acabavam em briga. Verdade. E era sempre, pô, a turma da rua de trás contra a turma da minha rua, né? Jura? Que caricato! Caricato, né? Eu acho que na Turma da Mônica tem o negócio da turma da rua de trás, não tem? Não, mas tem algum desenho. Acho Tem que algum não é a desenho que turma tem a da turma da rua de Mônica. trás. Mas é porque na rua da frente não tinha criança. Não tinha nenhuma criança. Que E na rua de sério. trás tinha um monte. Tinha mais do que na minha rua. Então a gente sempre brincava na rua de trás também, né? Então assim, quando era esconde-esconde, que era coisa que tinha bastante criança, era na rua de trás. Quando era taco, que a gente conseguia resolver ali na minha rua, porque era eu, na casa do lado tinha 3, também era só. Era nós 4 que brincava mais na nossa rua. Daí tinha um menino um pouco mais embaixo, que o pai dele era guarda, não deixava ele sair muito na rua. E tinha na frente da casa desse menino também, tinha mais uns irmãos ali, uns 2, mas que era muito cuzão, sabe? Então a gente não brincava com eles. E aí, tinha o Thiago Gordinho também, que morava vizinho da casa que eu chutava bola no portão. Ele também, só que não sei, não dava certo. Sempre que a gente juntava pra brincar de alguma coisa, a gente brigava. Sempre. Sempre. Era mais eu e ele do que com os outros moleques. E as irmãs dele também. Quase sempre assim, brincava pouquíssimo, logo virava briga. Sabe? Que coisa. Não, mas depois, na época da Saltense, eu encontrava com ele lá, a gente virou tipo super camarada lá. Jogava pontinho junto, trocava ideia bastante, sabe? Aqui criança é ranço, né? Criança briga muito. Você perguntou de briga, eu não brigava, mas as minhas amigas brigavam. Então era assim, a gente
A gente era em 5 amigas. Era a Fernanda, a Giovana, a Camila. Não que interesse a alguém. Mariana e eu. Aí o que acontecia? A Fernanda e a Camila tinha ranço dessa Giovana. E ninguém queria brincar com essa Giovana. Pra você ver como você ser bonzinho, às vezes você toma no seu cu. E eu tinha me mudado pra lá logo que eu cheguei no bairro. Só que eu era uma pessoa muito dada, ao mesmo tempo muito tímida. Então, assim, não é que era tímida. Eu era muito dada pra conversar com as pessoas, mas, assim, eu não começava uma conversa. Precisava que a pessoa conversasse comigo. Aí minha mãe foi lá, viu as crianças brincando e eu com cara de taxa, né? Minha mãe foi lá e falou assim, essa aqui é minha filha. Então, eu comecei a brincar. E eu lembro que no começo elas falavam assim pra mim que eu não era pra chamar a Giovana pra brincar, porque a Giovana tinha piolho. E aí depois, eu pouco a pouco fui conversando, fazendo a política da boa vizinhança, porque assim, eu ficava meio me sentindo mal, porque essa Giovana, quando as outras não estavam, ela batia na minha casa pra chamar pra brincar. E aí a minha mãe é professora, minha mãe não deixava eu renegar também, sabe? Acho que minha mãe já incentivava que eu não tivesse um comportamento desse e eu ia brincar. Só que a mãe dessa Giovana era uma pessoa meio louca, sabe? Ela entrava assim nas tretas de criança e tal. E aí uma vez ela pegou um ranço de mim, a mãe dela, eu não lembro por quê. Eu era super educadinha, né, com essas pessoas. Eu lembro que a gente ia fazer show de Sandy Júnior lá. E eu não sei o que eu fiz lá, que ela não lembro. Eu juro que eu não lembro, senão eu contaria. Mas ela pegou um ranço de mim. E aí as outras duas não queriam mais falar comigo. Demorou pra mim conseguir amizade de novo. O show, só pra você ter uma noção como que era. A gente passava 3 dias ensaiando como dançar as músicas da Sandy Júnior. E depois a gente fazia uma performance. Muito artista, gente. Mas, tipo, falando de treta de infância, tem uma treta que você está em oculta, que você não está revelando, que eu sei. Que foi o seu ioiô da Coca. Você não tá lembrando, mas eu lembro porque é muito da hora. Você vê como você é ruim, Ju. Você tem que levar isso em consideração na sua matemática de Eu vida. sou. Mas se tem uma pessoa boa pra falar das minhas tretas de infância, ia ser a minha avó. É que minha avó não é viva mais pra poder entrar no podcast aqui e falar das minhas Senão ela tretas. seria convidada com toda certeza. Porque a minha avó, a oportunidade que ela tinha de listar as tretas que eu entrava quando eu era criança, ela falava. Esse do ioiô da Coca foi a primeira vez que teve a promoção do ioiô. E aí tinha um especial que vinha com uns glitter na borda, assim, era da hora. Você tinha que juntar alguma coisa e trocar com dinheiro pra conseguir. O especial era mais difícil. E aí eu tinha o da Fanta. Nossa, eu amava aquele ioiô. Não sabia fazer nada, era só pra cima e pra baixo e o Volta ao Mundo. Mais nada, que eu não sabia Tipo fazer mais Chaves, nada. isso é Madruguinha. Não sabia fazer mais nada com aquilo lá. E aí o menino, ele pediu pra usar o meu ioiô emprestado, né, numa festa que tava tendo na casa da minha tia. Deixei ele usar. Eu falei, se você quebrar, você vai me dar outro. Porque eu já tinha me quebrado um carrinho DX Inspector que então eu tinha. já fique claro que ela é uma filha da puta, já tinha quebrado algo, né? Já justificou, você, pessoa de bom coração, deixou passar. Não vamos dizer que ele é um filho da puta, né? Apesar dele ser. Né? Você é amigo dele até hoje? Não sou amigo dele, mas é que eu não quero ofender a mãe dele, vamos dizer assim. Mas que ele é um moleque bem morfético. Então ele é uma puta. Um moleque... Não pode usar puta, mas é politicamente incorreto. Então, esse moleque é um bem lazarento mesmo. Isso, lazarento resolve o problema. Posso que é um lazarento até hoje. Ele já tinha quebrado o meu DX, o Inspector, que foi um carrinho que eu lutei muito pra ganhar. Batalhei demais pra ganhar aquele carrinho. Como assim? Não foi fácil ganhar aquele carro. Sabe? Ninguém queria me dar, minha mãe não queria me dar, minha avó não queria me dar, meu pai não queria, ninguém queria me dar, que era muito caro. Era muito caro, eu queria muito aquele carro, eu consegui. E ele quebrou a anteninha, aí me veio o pai dele e colou com esmalte vermelho, ficou uma bosta, sabe? Com esmalte vermelho? Ficou uma bosta, ficou aquela marquinha trincada com um risco vermelho no meio, eu olhava... Eu já nem imaginei a cena, o pai dele, sabe? Eu olhava aquilo ali, eu queria morrer. Eu queria morrer de ver quando eu olhava para aquela anteninha remendada. E aí eu falei, beleza, se você quebrar, você vai me dar outro. Porque eu não queria dar. Teve uma comoção de adultos, inclusive, para eu dar o ioiô para ele mexer. O pai dele garantiu para mim que me dava outro ioiô se ele quebrasse. E não deu outra. Não deu outra. O moleque, na primeira que ele largou no chão... Mas me desculpa, mas ele é um filho da puta. Então... Não no sentido original da palavra, não que a mãe dele seja uma puta, mas assim, no sentido de ódio, é um filho da puta. Não, no sentido de ser também, a pessoa tem que saber que ela é. Não, desgraçado esse moleque.
Maldito! Ele Você não conseguiu outro ioiô ou conseguiu? Então, vamos chegar lá. É. Não consegui, tá? Mas assim... Que eu não, você já me contou. Até que eu lembrei, mas eu não lembro o desfecho da história. Na primeira jogada que ele deu no ioiô no chão, ele bateu, abriu, quebrou, não dava pra fazer mais. Ai, que maldição. Nossa, imagina o escândalo que você deve ter feito. Eu não vi, olha, eu fui a pessoa mais calma do mundo. Eu só falei, eu quero outro ioiô. Certo? Então me dá outro ioiô. Falei pro pai dele, eu quero outro ioiô. Olha que gangster que eu poderia ter sido, porque eu fui muito Talento desprezado. eu fui muito autônomo ali. Sabe? Eu não reclamei pra minha mãe, não reclamei pra minha avó. Eu tomei a atitude de falar assim, você vai me dar outro ioiô? Falei, pai dele, você vai me dar outro ioiô? Vai me dar outro ioiô. E toda vez que a mãe dele trabalhava com a minha avó, eu acho que o pai também, na mesma chácara. Então, quando eles iam em casa, eu falava, meu ioiô. Mas toda você teve vez. um coração muito bom, porque no fundo você sabia que você não ia ter outro ioiô. Eu sabia que não ia ter ioiô. Mas eu fui paciente. Mas, mano, não te ocorreu socar a cara desse moleque em nenhum momento? Me ocorreu socar a cara desse Porque moleque. eu tô com vontade de ir agora lá na casa dele e falar, e cadê esse ioiô, moleque desgraçado? Então sente junto comigo. Que ódio! Toda vez. Maldito! Toda vez que os pais dele iam em casa, eu falava, meu ioiô. Mas procura ele no Facebook, pergunta pra ele meu ioiô. Dá pra procurar, eu sei que é o Wellington o nome dele. O resto eu não sei. E o meu ioiô? E o meu ioiô? Toda vez que eles iam lá, meu ioiô, cadê meu ioiô? Quando acabou a promoção da Coca, acabou o prazo dele. Não tem ioiô, vai pagar com a vida. Você bateu? Deu um chute na bunda dele, mas foi um... Mas assim, Eu vi os pais dele. eu só dei um chute na bunda dele. Eu não dei um soco, eu não dei 2 chutes. Na bunda Eu não ainda. dei uma pedrada nele, que olha que era uma arma que eu Que tinha era à disposição. da sua gangue, eu tinha à disposição muita pedra. Né? Eu dei um chute na bunda dele. Mas não sei se eu acertei um nervo ou se ele era muito mole. O moleque caiu no meio da rua, mas chorou. Que Ai, saiu... que frouxo esse moleque. Ai, maldito. Ele saiu a vizinhança no meio da rua. Saíram os pais dele todo. Ai, meu filho morreu. Sabe? Minha avó saiu, Aí de repente você foi vilão. Minha avó morreu me acusando de ter espancado esse moleque. Ah, o moleque maldito merecia mais. A minha avó, sempre que ela contou essa história, ela contou como se eu tivesse... Minha mãe repete o que a minha avó falava. Sua mãe tem que estar nesse podcast um dia desses. Vocês vão conhecer minha Porque sogra. a minha mãe repete o que a minha avó falava. E eu sou acusado de ter espancado esse moleque. De ter espancado. Foi o único chute na bunda. E eu sempre falei, eu não espanquei esse moleque, eu dei um chute na bunda dele. Só isso que eu dei. Não deu tempo de fazer mais... Diga-se de passagem. Mas não deu tempo de fazer mais nada. Eu só dei um chute na bunda dele, o moleque caiu e começou a gritar. Malditinho. E eu não era um moleque briguento. A minha vingança sempre era maldosa, mas nunca era na parte de brigar. Eu nunca ia bater nos outros. Não, só no máximo pichar o portão de uma vizinha. Então, eu era maldoso, mas eu não era violento. Sabe o que... Ah, pode continuar. Eu acho que eu acabei. Sabe o que me lembrou a hora que você falou da vizinha? Que eu senão ia deixar aí e esquecer do sai do meu gramado! Essa vizinha tem a ver com Stranger Things. Essa mulher era o Epaminondas em pessoa. Tem super a ver com Stranger Things, porque também tem aquela vibezinha de brincar na rua. Esse filme é muito legal. E ele é muito terror, acho que a gente citou no podcast de terror. Uhum. Né, cara, né? Acho que foi citado, sim. A casa possuída. Super vale a pena assistir, porque tem essa pegada que te leva a viajar pra infância. Pensando em Stranger Things, a gente fez uma maratoninha básica pra poder se atualizar, porque saiu o trailer da 3ª temporada, então a gente já tava ansioso. E eu já não lembrava quase nada da primeira. E pra gente se pegar, a gente gosta de fazer esses retrô, até porque a gente consome mais série do que podem se produzir, claramente, né, Ju? E vamos lá, você vai ter que adivinhar quem foi que falou essas coisas. Então a primeira, manhãs são para café e contemplação. É uma clássica, vira até meme. Eu lembro da frase. Foi a secretária do Jim Hopper, parafraseando o Jim Hopper.
Nossa, rapaz, você até me deixou confusa aqui agora. O Jim Hopper falou isso. Tá, então a frase é do Jim. Então você acertou. A frase é do Jim Hopper, mas ela falou parafraseando ele, como se ele já tivesse falado antes. Foi? Foi. Então tá bom, então foi. Tá, a próxima frase. Nós jamais teríamos te aborrecido se soubéssemos que você tem superpoderes. Sim, amor. Eu não lembro dele falando isso. Não lembro mesmo. Caramba, eu acertei a do Jim Hopper, não tô acertando. Né? O Dustin é o meu personagem. É muito no começo da primeira temporada essa frase. Tipo, É meu personagem. Mas se eu pegasse muito recente, você ia lembrar. Não, eu tô falando, essa que eu acertei, ela é bem do começo. Essa também é na primeira temporada, quando eles descobrem que a Eleven tem superpoderes. Tá, esse aqui. Esse aqui eu acho que você vai acertar. Eu não gosto da maioria das pessoas. Ele está na grande maioria. Você riu nessa hora. Foi o Jonathan que falou. Tá, próximo. Ela não é uma super heroína. Ela é esquisita. Acho que foi o Lucas. Acertou. Não é típico de alguém que tá com implicância. Amor, você foi muito bem. Nossa maratona valeu a pena. Oi, passei na prova. Passou, tá aprovada. A gente vai pro é fake ou não é? Ai, meu Deus. E eu preparei pra você uns bons aqui. É fake ou não é? Ministra Damares ordena que animais cubram partes íntimas. O projeto começou aqui no zoológico, conta a ministra. É um absurdo o que acontece ali. Nem na Sapucaí se vê tanta genitália, e ainda na frente das criancinhas, disse a ministra em coletiva de imprensa que todos os jornalistas do sexo masculino usariam terno azul. Eu acho que é fake, porque não é possível que alguém seja tão ridículo. Eu acho que... Tudo bem, a Damares ela é feita pra ser um circo, mas... Poxa... Mesmo sendo a Damares falando, você acha que é fake? Mesmo sendo a Damares, porque eu acho que existe um limite, sabe? Isso daí já entraria num limite que... Mano, não dá pra você querer que os animais cubram os seus... Tá, é fake. Acertou, é fake. Então, mais uma da Damares. A manchete é assim, ó. Damares diz que quer sala rosa no IML para vítimas de violência no Acre. Vamos ter no IML desse estado uma sala cor-de-rosa, uma lilás, uma sala diferente e própria para o atendimento da mulher. Pode contar com esse apoio financeiro do nosso ministério, ela afirmou. Ai, gente, eu acho que é fake, porque a Damares é ridícula o suficiente pra fazer uma coisa dessas, mas ela não se preocupa com a questão da mulher, então eu acho que não. E aí você errou porque é verdade, ela falou Mentira! isso. Ela não quer prevenir que a mulher seja assassinada, mas ela quer fazer salas pra necropsia? Sim, claro. Mentira! Para a ministra deve ser montada uma sala diferenciada para atender as vítimas de violência doméstica, oferecendo segurança e conforto. Depois de morta? Não, violência não precisa ser morta. Ah, tá. É? Ao falar da proposta, Damares pediu que alguém levasse o pedido até o secretário de Segurança do Acre, Coronel Paulo César Santos. Então a parede pintada vai dar um certo acolhimento. Eu estou num lugar rosa. Olha o que ela falou. Segundo Damares, quando uma mulher vai fazer uma perícia, às vezes entra em uma sala onde tem um homem baleado, entra no mesmo elevador com um cadáver, ela já está tão triste e frágil e tem mulheres que não continuam a ocorrência, ressaltou. Então Mayara bloqueia Fernando Zor após término de namoro fake. Ele terminou com ela acho que foi pelo WhatsApp, falando que a equipe dele achava que não era legal esse namoro e tal, que eles precisavam dar um tempo. E ela bloqueou ele. É fake. Não, é verdade. É fake. É verdade. É fake. Ela bloqueou ele de verdade. Isso aconteceu de verdade. Ele fez essa pegadinha com ela e ela não levou muito pra frente. Ela falou, então tá bom, e bloqueou. Caraca, Zão. É? É.
É que Não, você eu falou- vi a manchete, mas eu não me interessei pra ler, só isso. Não, é verdade. A dupla de Sorocaba, Fernando mandou mensagem para Maiara e disse que precisava se afastar da cantora. Chateada, a irmã de Maraísa respondeu ao músico no WhatsApp: Não quero atrapalhar nada, você sabe que eu tenho esse meu jeito, mas não quero atrapalhar sua vida. E o que você acha melhor a gente faz. Eu te amo, entendo a situação, e disse ela na segunda-feira. Depois ela bloqueou. Você tem certeza absoluta? Tenho. Eu tô pegando Poor People, mas eu escutei no rádio isso aqui. Eu achava que era fake. Não, ela bloqueou mesmo. Acho que a mulher não tem paciência pra ser zoeiro, não. Eu gosto dessa mulher. É bem aquele, se você não quer, tem quem queira. Tem quem queira. Tá um otário. Gêmeos idênticos são condenados a pagar pensão à criança após DNA apontar que os dois podem ser os pais. Em Goiás. A fake. É verdade. Mentira! É verdade. O juiz ele decidiu isso porque a menina ficou grávida e eles eram idênticos. E aí, Mas o DNA era idêntico? por eles serem gêmeos idênticos, univitelinos, o DNA é muito parecido, a margem de erro é a mesma. E aí, Caralho! então, e aí como eles ficavam falando, tipo, eu não fui, foi meu irmão, eu não fui, foi meu irmão, o juiz falou, então os dois vão assumir a paternidade, no RG da criança vai sair que os dois são pais. Meu Deus! E os dois vão pagar a pensão da criança. Cada um vai pagar 30% do salário da pensão da criança. Cara, isso é muito interessante. Porque assim, o juiz levou em consideração que a vida toda eles fizeram uso desse artifício para se safar, para fazer prova, fazer teste, qualquer situação que eles pudessem criar uma confusão, porque eles são muito parecidos, eles se usavam disso. Então o juiz falou, então agora vocês vão pagar, os dois vão pagar. No Brasil, isso? No Brasil, em Goiás. Fatos que você não faria quando você era criança e essas crianças fizeram. O primeiro é não entrar naquele mato. Eu não entraria naquele mato. Minha mãe me ensinou. Aquele onde o Will se perde na primeira temporada? De fato, eu não faria isso. É. Você talvez faria, porque você andou por aquele cano lá. Não faria, não. Na rua lá de trás, onde a gente brincava, tinha uma casa que não era abandonada, era uma casa que não morava ninguém. Mas ela era uma casinha, assim, no meio de um terreno grande. E aí a gente falava que era a casa da bruxa ali. Mas não morava ninguém lá. Típico, ai que lindo. Né? E a gente tinha medo, então brincava de esconde-esconde, ninguém entrava naquele terreno. Ninguém entrava lá. E eu não entrava. Quando a molecada resolveu se aventurar lá dentro daquela casa, eu não fui. Não teria caído Certo que o Will também tava numa correria desgraçada, né? Ele tava só indo Dá pra um casa, perdão pra né? ele, né? Ele só tava pegando um caminho que provavelmente era usual pra ele não tava inventando. E ele nem se fodeu ou entrou no mato, ele se fodeu ou chegar em casa mesmo. De fato. Ele conseguiu chegar em casa, é verdade. Outra coisa que eu não faria, quando o Dustin fica criando aquele mini Demogorgon, que ele não sabe que é um mini Demogorgon, eu não faria aquilo lá. Chegou um momento que era pra ter estranhado, né? É a hora que ele mata o gato. Cara, eu amo o gato. Mas ali o Dustin pôs um basta também, né? Foi a gota d'água pra ele. E assim, assistindo Stranger Things também, se você sabe da Winona Ryder, você sabe que ela é uma pessoa com a mão leve, né? Riquíssima, poderosíssima, podendo comprar o planeta inteiro. Ela ainda assim, ela sofria de cleptomania. Quem sabe disso não conseguiu evitar na hora que ela vai na lojinha que ela trabalha e começa a pegar tudo. Não conseguiu evitar esse pensamento. Eu acho que da série, acho que talvez a última coisa a se comentar seja o uso maravilhoso do walkie-talkie. Que só aqueles meninos conseguiram ter. Só aquele walkie-talkie que funciona, né? Walkie-talkie no geral é uma bosta. Era uma bosta. Pura utopia.